Na verdade, a palavra missões, ela deve ser realmente ampla. Até porque ela está no plural. Né? E alguém pode perguntar qual é a diferença entre missão e missões. Né? Então, missões engloba muita coisa. Só que muitas vezes nós reduzimos, se eu digo assim, no geral, né, a igreja, a teologia e tal, a prática, reduz missões a uma coisa, às vezes, a algumas coisas muito limitadas. Então, esse é um problema. Mas, ao mesmo tempo, existe o coração daquilo que é missões. Então, ou daquilo que é a missão. Então, nós vamos. Eu vou trazer para os irmãos um estudo, hoje, baseado em Gênesis 12, de 1 a 3. Tá? E, por exemplo, alguns irmãos aqui responderam, falaram, missões é uma ordem de Jesus. Ok? Porém, precisamos prestar atenção de que missões não aparece somente no mandamento de Jesus da grande comissão. Mas missões está em toda a Bíblia. Toda a história bíblica fala de missões. Né? Toda a história bíblica. Então isso não está resumido só quando Jesus dá a ordem, que é muito conhecida, a gente chama grande comissão, que é ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Mas um dos textos do Antigo Testamento que mais ensinam a respeito de missões é Gênesis 12, de 1 a 3. Ali é um texto muito importante e tem tudo que a gente precisa praticamente, sem nada faltar. O que é que ele diz? Deus falou com Abrão e disse, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, no meio dos teus parentes, e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome. Seja você uma bênção. Ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Então, esse texto, irmãos, define missões de uma maneira tremenda. E se a gente, nosso tempo ele é muito limitado aqui na escola bíblica, né? Mas eu creio que dá para a gente tirar muita coisa desse texto. Eu queria que você prestasse bem atenção, né, no texto bíblico, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, por exemplo, primeira coisa que nós vemos aqui, nós vamos associar missões. Bom, eu não dei minha resposta, né, das 4 perguntas antes de continuar. Então, a minha resposta seria a letra B. Não que a letra D não fosse também tão importante quanto, mas vou explicar por quê. E quando a gente fala em missões, a gente normalmente está falando, nós estamos nos referindo às nações. E evangelizar a nossa cidade é importantíssimo. E faz também parte das missões. Isso faz parte, não está excluído. Mas por que o item 2, ou item B, plantar igrejas onde não existe nenhuma, ou existem poucas, ele vem a ser mais importante quando a gente fala de missões dentro da igreja hoje, porque é o mais negligenciado. A igreja negligencia mais as missões
para as nações, ou a plantação de igrejas onde não existe, do que a evangelização da sua própria cidade. Ou seja, você tem de 10 igrejas, ou de 100, vamos falar, né, de porcentagem, de 100 igrejas que existem no mundo, com certeza 90 delas têm alguma atividade de evangelização da sua própria cidade. E às vezes não chega nem a 5% as igrejas que se preocupam com o item número 2, que é de plantar igreja onde não existe. Então daí você vê o desequilíbrio que nós damos atenção a esses fatores. Levar a placa da igreja, então isso não se fala, né? Levar a placa da igreja onde não existe. Nós vamos plantar uma igreja na cidade tal, porque lá não tem igreja batista, lá não tem igreja batista missionária. Isso aí não faz nenhum sentido, biblicamente falando. Porque lá tem 50 igrejas, cidade de 20 mil habitantes tem 50 igrejas evangélicas. Infelizmente, nós estamos aqui estudando uma série sobre igreja com o pastor Gustavo, e uma coisa que nós aprendemos é que nem tudo que se chama de igreja é igreja. Então você vai falar, bom, tem 50 igrejas, mas quantas realmente ensinam o evangelho genuíno, a sã doutrina, a Bíblia? Você vai ver que tem igreja, tem fachada de igreja que funciona para outra coisa, mas não igreja. Então, por isso eu diria que a letra B, ela se torna mais importante, define melhor a missão ou missões, né? A palavra missões. Agora, a missão, o que é a missão? Preste bem atenção no texto que nós estamos lendo. Deus fala com Abrão: sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes e sai da casa do teu pai. E vai para uma terra que te mostrarei. A missão está aí? Nessas palavras, até aí? A missão não está aí. Seria o mesmo que eu disser, vamos fazer uma comparação com Mateus 28, 19. Ide. E ide já é uma palavra que o pessoal já não entende mais porque está num português arcaico. Então vamos falar um português claro. Vão. Esse é o português claro, o português falado hoje no Brasil. Vão. Isso define a missão? Está falando alguma coisa de missão? Não, não está. Então, a missão, ela está, quando Jesus fala, vão e façam discípulos de todas as nações. Onde é que está a missão? Fazer discípulos. Não é em ir. Porque você pode ir e não fazer discípulos. E ir e não fazer discípulos não é fazer missão. Não está aí a missão. Então, se Abraão sai da terra dele e vai para uma terra que Deus vai mostrar, ok, ele está obedecendo a Deus. Até porque o contexto, alguém que sai da sua terra e vai para uma outra terra, vai viver como estrangeiro, ele vai viver as incertezas do futuro, né? Quem é que sabe se um dia vai voltar? E, aliás, a gente costuma brincar que Jesus mandou ir, não mandou voltar, né? Então, quem é que sabe? Dependendo da distância e da viagem, hoje está fácil, né? Porque hoje você pega um avião e em poucas horas você está do outro lado do mundo. Mas isso é coisa nova, irmãos. Isso não tem nem 100 anos, né? Aliás, tem um pouco, assim, esses voos de linha, né? O Santos Dumont, quando foi que ele inventou o avião? Foi em 1914, negócio assim, né? Quando foi? Foi isso, né? 1914. Aí o pessoal já começou a usar avião para fazer a guerra. Mas hoje está fácil. Mas no tempo de William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, 1792, pegou um navio da Inglaterra para a Índia. Qual a perspectiva de que um dia ele volte para a Inglaterra? Existe, claro. É uma viagem longa de navio, mas um dia ele pode voltar.
Então, agora, no caso de Gênesis 12, onde é que está a missão, então? É sair da sua terra? Não. Onde é que está especificamente a missão que Abraão vai cumprir? Qual é a palavra? Olha aí no texto e vê. Gênesis 12, de 1 a 3. Uma palavra. Uma palavra define missão aí. Como? Nação é boa, mas eu quero, antes de nação, uma outra palavra. Porque nação, depende da versão que você está lendo, né, Ivone? Muitas versões falam família. Né? Mas nação é bom, eu gosto. Bênção, exatamente. O que Deus fala para Abraão? Primeiro ele fala, eu te abençoarei. E depois o que ele diz? Seja você uma bênção. Então essa palavra bênção, irmãos, é uma palavra-chave para missões, para missão. Por quê? Porque quando a gente fala em missão, no singular, agora eu vou falar a diferença entre missão e missões. A missão no singular é a missão de Deus. Missiólogo, famoso missiólogo Bosch, David Bosch, sul-africano, ele definiu muito bem essa questão, diferenciando missão e missões. E ele falou sobre a missio Dei, no latim, missão de Deus. Qual é a missão de Deus nesse texto? Ele fala, a palavra bênção aparece várias vezes no texto. Quantas vezes? Acho que eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, aparece mais duas, se tu uma bênção, duas, abençoarei os que te abençoarem, 4, e através de você abençoarei todas as famílias da terra. 5 vezes a palavra bênção aparece no texto. Correto? Todos concordam? 5 vezes. Então, a palavra bênção define o coração da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Abençoar. E qual é a missão daquele que recebe a bênção de Deus? Ser uma bênção para outros. Olha, Deus então aqui já falou tudo que a gente precisa saber. Agora, nós precisamos definir a palavra bênção melhor, para entender o que é. Então eu diria que missões tem a ver com 2 palavras importantes nesse texto. Bênção e nações. Bom, como a versão... Qual é a versão que você está lendo, Ivone? Você sabe? Não? Que fala nações. Hã? Almeida atualizado. Fala nações? Não, tá, ok. Mas depois eu pensei que você estava falando de famílias, no versículo 3. Ok. Bom, também tem a ver, né? Deus está falando, farei de você uma grande nação, mas depois ele fala, abençoarei, através de você abençoarei todas as famílias da terra. Então, a palavra famílias é ainda mais refinada do que nações. Porque às vezes uma nação pode ser muito grande, mas famílias, é como se Deus, ele não está olhando apenas o mundo geograficamente, ele não está apenas olhando as identidades nacionais, mas ele está olhando ainda mais detalhadamente as famílias, que são aqueles pequenos ajuntamentos, pessoas que geram filhos e vivem, às vezes pode ser uma família. Esse conceito de família, por exemplo, às vezes para nós aqui no Brasil, família é pai, mãe e os filhos. Então aí você vê, por exemplo, às vezes uma avó
falando para um filho que Deus abençoe a tua família, como se a família fosse, como se ela não fosse parte da família. Eu já vi muito isso. Mas nas culturas orientais, a família ela é estendida. Ou seja, tios, avós, tios, sobrinhos fazem parte da família. Eles nunca vão dizer que Deus abençoe a tua família se referindo apenas ao pai, à mãe e aos filhos. Mas todos que são ligados pelo laço sanguíneo de um patriarca, né, de um avô, de um bisavô, é tudo família, é a mesma família. Então Deus abençoará todas as famílias da terra. Ele está olhando, o olhar de Deus vai lá. Mas o que é bênção, então? Nós vamos ver que essa palavra bênção, eu tenho aqui algumas anotações, que eu vou estar, para mim, que eu não quero perder de dizer nada que é importante nesse sentido, meus irmãos. Então, a bênção, ela tem uma noção muito rica na Bíblia. Por exemplo, se você voltar a sua Bíblia para Gênesis 9:1, logo depois do dilúvio, diz a Bíblia que Deus abençoou Noé e disse: sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra. Essa foi a ordem que ele dá, mas antes de abençoar, antes de dizer multipliquem-se, sejam fecundos, ele diz que Deus o abençoou. A bênção que Deus deu para Noé recai sobre todas as nações, porque entre esse texto da bênção de Noé e o texto de Abraão e a chamada de Abraão, o que acontece na terra? Duas coisas importantes no texto bíblico, vamos assim dizer. Primeiro, você tem no capítulo 10 de Gênesis 70 nações que descendem dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Essas 70 nações representam todas as nações da terra. Então, todas essas nações são abençoadas pela bênção que Deus deu a Noé. Todas elas. Que bênção é essa? Deus está preservando a vida sobre a terra. Deus deu o dilúvio, Deus enviou o dilúvio não para destruir a terra. Ele enviou o dilúvio para preservar a semente humana que faz parte da sua imagem. Agora, Deus chama Abraão e diz: você, Abraão, vai ter uma bênção especial. A bênção que Deus promete para Abraão não é a mesma que ele deu para Noé. É uma bênção específica. Farei de você uma grande nação. Ou, em termos mais modernos, te darei muitos descendentes. E eu te abençoarei. Então, a missão de Deus agora se volta para uma nação que ele vai abençoar a partir de um homem, para, através dessa nação, abençoar também todas as famílias da terra. Essa é a missão de Deus. E Deus, quando a Bíblia fala que ele abençoa, essa palavra também vai aparecer lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 22, é a primeira ocorrência da palavra bênção. Gênesis 1, 22, que vai dizer justamente que Deus abençoa a multiplicação. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: a minha bênção é proporcionar a vocês tudo o que vocês precisam para se multiplicarem, para se reproduzirem, gerarem filhos. E eu vou dar a vocês tudo o que é necessário. Eu vou dar a vocês a comida, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou providenciar todos os detalhes para que a sua vida floresça. E vocês sejam fortes, vocês se espalhem, vocês procriem. Então a bênção de Deus tem tudo isso incluído. Então quando Deus fala para Abraão, eu vou te abençoar, é isso que ele está entendendo. Às vezes o nosso português perde um pouco o sentido da palavra. Depois você vai ver, por exemplo, Jacó roubando a bênção de Esaú, e aí você não entende por quê. Porque a bênção é algo tão importante.
Então a missão de Deus é abençoar, é dar a provisão, é cuidar, é todos os detalhes, tudo Deus está fazendo para que tudo dê certo, né? Permitindo a vida, permitindo tudo que a atividade humana produz é a bênção de Deus. Temos uma pandemia. Se nós conseguimos criar uma vacina, é a bênção de Deus que providenciou isso. Se nós não conseguimos criar uma vacina, mas nós temos anticorpos, e a pandemia não foi tão dramática ou tão catastrófica quanto alguns cientistas pensavam que ia ser, foi porque a bênção de Deus, que criou anticorpos na vida humana, nos seres humanos, providenciou uma defesa contra o vírus mortal do coronavírus, a doença do Covid-19. Então é a bênção de Deus que dá o conhecimento, que dá a capacidade, a bênção de Deus. Então fazer missões, qual que é a missão de Deus? É que a bênção dele, passando por aqueles que foram primeiramente abençoados, alcancem os que estão mais, a todos, na verdade, todos que estão distantes. Eu tenho aqui uma definição de missões que eu posso também ler com vocês, para explicar melhor. Missões serve ao propósito de Deus. Deus busca um propósito global que reconciliará todas as coisas consigo mesmo. Missões serve ao propósito de Deus, que é um propósito global. Por isso que fazer evangelização só na nossa cidade pode não atender essa ideia de missões. Reconciliará todas as coisas consigo mesmo. Especificamente, Deus está em missões para ser amado, servido e adorado. Aqui é um ponto importante. Porque a bênção, irmãos, quando Deus abençoa, agora vamos para um ponto mais crucial, porque eu falei que a bênção é para chegar até as pessoas. Só que tem pessoas que, aliás, todas as pessoas do mundo são abençoadas por Deus nesse sentido. Mas nem todas as pessoas do mundo adoram a Deus. Então, a bênção, ela tem que voltar para Deus. A bênção é um movimento que Deus faz, onde ele abençoa o homem e a sua criação, e ela retorna para ele, ou seja, a criação também abençoa o Criador, através da adoração, através do louvor. Dá para entender isso? Por isso é que, então, Deus, ele vai dizer, eu abençoarei os que te abençoarem. Então, Abraão ia receber a bênção dos povos. Esse é o sentido da frase. Abençoarei os que te abençoarem. Então, Abraão vai se tornar uma grande nação e ele vai ser uma bênção para os povos, para as famílias. E há famílias que vão abençoar Abraão, mas há outros que não. Então essa bênção ela volta para Abraão, mas o objetivo dela é voltar para Deus. É para Deus que ela tem que voltar. Porque o objetivo da missão é que as pessoas adorem o Criador. Porque sem ele não tem bênção. Sem ele não há vida. Sem ele não há paz. Sem ele, o que resta é a morte. Por isso Deus falou para Adão, se você me desobedecer, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Então essa bênção volta em adoração a Deus. Então Deus está em missão para ser amado, servido
e adorado por pessoas de toda a humanidade. Para cumprir esse objetivo, Deus age com um propósito determinado que não apenas afetará todos os povos, mas também derrotará os poderes espirituais malignos. Por que as pessoas não adoram a Deus? Porque Satanás foi lá e os enganou. Satanás, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, na missão de Deus, Deus tem que trabalhar contra o mal. Ele vem contra o mal para destruir o mal, para poder libertar as pessoas para que o adorem. Esse é o sentido da missão. Ele vai derrotar os poderes espirituais malignos que estão prendendo as pessoas em cadeias. O propósito de Deus é um propósito singular em 3 direções distintas. Agora, para a gente concluir nessa ideia. Então, existem 3 direções distintas no propósito de Deus, que é um propósito só, mas 3 direções distintas. Primeira direção, para com Deus. Segundo, para as pessoas. Terceiro, contra o mal. Essas três direções do propósito que Deus está fazendo missões. Então a missão é a missão de Deus, é a Missio Dei. Jesus, ele simplesmente fez o que Deus, ele cumpriu a missão de Deus, quando ele diz, por exemplo, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para evangelizar aos pobres e libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar os presos e aqueles que estão oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu, mas está também escrito em Isaías, que faz parte da missão de Deus. O dia da vingança. Por que o dia da vingança? Porque é contra o mal. Deus não pode completar a sua missão sem aniquilar o mal. Por isso é que ele diz para Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, quem não aceita a adoração, quem não recebe a bênção de Deus e adora a Deus em retribuição, será amaldiçoado. Quem amaldiçoa a semente do evangelho será amaldiçoado, será destruído, será aniquilado. Por isso existe o inferno. Deus trabalha dessa forma, então, nessas três direções, a missão de Deus. Missão para com Deus, missão para as pessoas e missão contra o mal. Vamos ver um exemplo disso. Eu falei que tinha 2 textos importantes entre a aliança com Noé e a aliança com Abrão. Falamos aqui das nações que foram criadas a partir dos 3 filhos de Noé, 70 nações. Mas aí aconteceu uma situação que os irmãos conhecem como a história da Torre de Babel. Qual que é o problema da Torre de Babel? Eles resolvem fazer uma torre para celebrar o próprio nome deles e não se espalharem na terra. Então, celebrar o nome do homem equivale a não adorar a Deus, mas colocar o homem na posição de destaque. Então, engrandecer, celebrar o próprio nome. Por isso é que Deus agora fala para Abraão: engrandecerei o teu nome. Então há uma ligação aqui no texto de Gênesis, capítulo 11, versículo 4, quando os rebeldes da Torre de Babel dizem que não vão encher a terra, não vão se espalhar, mas eles vão construir uma torre e eles
farão o nome deles célebre. Oh, Deus fala, Então Deus vem em missão e confunde as línguas. A sua missão aqui é contra o mal. Aquilo é mal. Deus vai agir contra o mal. Isso também faz parte da missão de Deus. Para nós, irmãos, é importante nós entendermos que a nossa missão começa quando nós agimos contra o pecado. O nosso próprio pecado. Não é o pecado do outro. Mas como é que eu ajo contra o pecado? Me arrependendo e buscando o perdão de Deus. Arrependimento e aceitando a obra redentora de Jesus. Então, a Torre de Babel, Deus vem e separa as nações. Aliás, ele cria as nações porque ele cria as línguas, a confusão de línguas. E agora ele diz para Abraão, Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Mas Deus não está preocupado com o nome de Abraão em última instância. Ele está zelando pelo seu próprio nome. Tá ok? Então, Deus está agindo contra o mal quando ele faz a confusão das línguas na Torre de Babel. E esse texto da Torre de Babel tem uma ligação direta com Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo, prometido pelo Pai, prometido por Jesus, vem sobre toda a carne. O Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas. Agora tem acesso ao lugar mais santo da presença de Deus. E ali são listadas 15 nações, pessoas de diferentes línguas, nações. E o dom de falar em outras línguas marca com clareza o propósito de Deus de alcançar as nações. Então, essa ligação é muito forte entre os dois textos. Então, o que nós temos, então? A missão de Deus para com Deus. Eu tenho mais 4 minutos, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 67. E nós vamos ver claramente isso que nós estamos aprendendo agora para fechar o assunto, para você não esquecer mais que a missão de Deus vai em 3 direções: para com Deus, para as pessoas e contra o mal. Então, no Salmo 67, eu vou mostrar uma coisa para os irmãos. A Bíblia em hebraico, a literatura hebraica, ela tem um estilo que se chama quiasmo. O que é o quiasmo? Aqui em Salmo 67 nós vemos claramente isso. Se você pegar o Salmo, ele tem 7 versículos. Tá? O versículo número 4, portanto, está no centro do Salmo. Correto? Há um versículo que está no centro. Então, se você pegar os versículos 1 e 7, o primeiro e o último, você vê que ele fala na mesma direção. Ele fala a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então, o versículo 1. Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe. Aqui de novo a palavra bênção. Quem que Deus vai abençoar? Nós. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Se você for para o verso 7, você vai ver a mesma coisa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, ele fala de novo da bênção de Deus. Então, aqui você tem a missão de Deus voltada para as pessoas. A missão para as pessoas. Qual é a missão de Deus? Abençoar. Aí você tem
no verso... Aliás, perdão. Isso está presente também no verso 2 e no verso 6. É para as pessoas ainda. Então, a mesma direção. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Verso 2. O verso 6 também fala a mesma coisa. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Então, todos esses 4 versículos, o 1, o 2, o 6 e o 7, falam da missão para as pessoas. Agora, o verso 3 e o verso 5 fala da missão para com Deus, que diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O verso 6 diz, o verso 5 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É idêntico os 2 versículos. Esses 2 versículos, então, mostram a missão que volta para Deus em louvor e adoração. Por que Deus está em missão? Para que os povos o louvem. Esse é um propósito final de Deus. E aí você fica com o verso 4, que está no meio do Salmo, que diz: alegrem-se as nações, alegrem-se e exulte, as nações ou as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Aqui a palavra julgar, o que significa? Ela é a missão em que direção? Contra o mal. Por que Deus vai julgar? Porque o mal existe. Por que Deus, então, vai julgar, vai trazer juízo? Porque o mal tem que ser destruído. O mal não pode subsistir. O mal não pode continuar. Então Deus vai julgar. E quando ele julga, as nações se alegram. Essas nações são as nações redimidas. São as nações que foram salvas por Jesus. Porque quem não foi salvo por Jesus não vai se alegrar no dia do julgamento. Vai chorar. Vai ter choro e ranger de dentes. Mas quem foi salvo por Jesus vai se alegrar. Alegrem-se e exultem as nações, pois Deus julga os povos com equidade. O juízo de Deus, ele é perfeito. Ele é bom, ele é justo. Ele é com equidade. E ele vai guiar todas as nações. Aqui nós vemos Apocalipse 21, 22, Deus guiando todas as nações diante dele, através do Cordeiro, através da igreja, enfim. Então aqui, nesse Salmo, nós temos nos versos 1, 2, 6 e 7, a missão para com as pessoas. Para as pessoas. Versos 3 e 5, para com Deus, louvor a Deus. E no verso 4, contra o mal. Deus está em missão. A questão é, nós vamos participar dessa missão? Qual é a minha participação nela? Amém, amados? A minha participação não é ficar só assistindo. Claro, eu gosto de assistir o que Deus faz. Deus é tremendo. Deus faz as coisas maravilhosas. E eu louvo a Ele quando Ele julga os povos. Eu louvo a Deus quando Ele exerce misericórdia. Eu louvo a Deus quando Ele está salvando e libertando pessoas. Mas eu quero ser também um cooperador. Ele me convidou. Ele disse para mim: Celso, faça discípulos. Ensina eles a obedecer e a praticar tudo o que eu ensinei para você. Então, mas eu estou ocupado, eu estou fazendo outra coisa, Deus. Eu estou cuidando disso, estou cuidando daquilo, eu estou ocupado, minhas atividades e tal. Então nós fazemos muita coisa. Nós podemos fazer culto e não fazer discípulos. Nós podemos organizar comida, comunhão e não fazer discípulos. Então essas coisas têm que estar focadas no discipulado. Então minha pergunta, se eu fosse fazer uma pergunta para você refletir durante a semana, que eu não vou fazer, seria uma pergunta dupla.
Quem é que você está discipulando agora? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual é o seu talento que você está oferecendo a Deus? Porque quem tem dom e não oferece a Deus está pecando. Deus deu o dom para você servir, não é para você enterrar. Amém?